imortalidade. Depois, viagem no tempo. A primeira coisa que inventei foi a imortalidade. A segunda foi a viagem no tempo. Achei a combinação perfeita. A imortalidade por si só foi ótima no começo. Imagine o quanto a vida melhoraria para alguém que vivesse em 1000 a.C. se pudesse estar vivo no século XXI. Agora imagine ir do século XXI a 3000 a.C. De 3000 a.C. para 5000 no futuro. De 5000 no futuro para 10.000 no futuro. Os saltos tecnológicos foram mais do que suficientes para me manter interessado. Mas eu sabia que as alegrias da imortalidade tinham um prazo de validade. Eu não ia passar uma eternidade flutuando em um mar de escuridão, ocupado apenas por buracos negros. Confie em mim, eu visitei o ano 100 trilhões e não é um lugar feliz. Então, eu tive que me aprimorar. Meu corpo de carne original tinha que ficar por perto, uma consequência de sua imortalidade. Mas eu podia expandir a minha consciência conectando meu cérebro a redes de computadores. Expandi meu corpo para incluir não apenas as peças biológicas, mas enxames de nanorobôs. Expandi minha capacidade de aprender, de criar, de moldar tudo o que eu precisava. Tudo isso para garantir minha imortalidade levaria a uma vida digna de ser vivida. Os humanos, inclusive eu, ansiavam por companhia. Nós ansiamos por estímulos. Flutuamos em um vazio negro intocado por nada. Parecia uma existência miserável. Viver para sempre significava que eu precisava de uma maneira de sustentar a vida para sempre. A viagem no tempo não é apenas a maneira mais fácil de fazer isso. É a única maneira. Para voltar a um momento em que a entropia não aumentou a um ponto em que as coisas são, chatas, eu tinha vivido por milhares de anos quando comecei o verdadeiro trabalho de viajar no tempo, e vivi por mais milhares quando dominei. A primeira vez que viajei com sucesso, chorei. Voltei para a época do meu nascimento e tudo estava exatamente do jeito que eu tinha deixado. Planetas, estrelas, galáxias que foram saqueadas no momento em que construí com sucesso a minha máquina foram restaurados à sua glória juvenil. Eu tinha feito isso. Eu havia escapado da morte do universo. Passei incontáveis anos à deriva nas marés do tempo depois disso. Eu assisti a vida crescer de organismos unicelulares para mestres de seus planetas. Eu elevei as raças e dei a elas tecnologia que levou as espécies do meu primeiro universo a 100 bilhões de anos. Eu assisti impérios intergalácticos surgirem e caírem. E eu fiz impérios surgirem e caírem. E estou entediado. Certamente é preferível ter a vida do universo para brincar do que flutuar interminavelmente pelo vazio negro. Mas só sei disso porque tentei. Flutuei por trilhões de anos sozinho, porque fiquei entediado vendo a vida. Depois de um tempo suficiente, um império de pessoas que atiram paus e pedras parece o mesmo que um império que lança mísseis, que parece o mesmo que um império que arremessam sóis inteiros. A vida e a morte de famílias, ricas, pobres, injustas ou merecedoras, há tantas maneiras que essas vidas podem se desenrolar. E eu vi todas elas. Em um esforço para manter o companheirismo, até dei imortalidade às pessoas. Eu hesitei no meu primeiro 1.000.000 de anos, mas é difícil ver entes queridos envelhecerem e morrerem. Não apenas pela perda de companhia, mas pela culpa de saber que você poderia ter evitado isso. Eu peguei a primeira vida complexa e inteligente e não apenas observei, mas participei de toda a vida do universo com eles. Eu vivi por incontáveis eras. Eu assisti o universo subir e descer do início ao fim mais vezes do que há anos em que o universo pode existir. E eu o observei com mais companheiros do que estrelas ao longo da vida desse universo. Mas mesmo isso não é suficiente. Depois de trilhões de anos, com trilhões de companheiros, as conversas são as mesmas.
A única coisa que desejo, a única coisa que não consegui fazer é conversar com alguém que tenha experimentado a viagem no tempo. Eu tentei. Eu o dei para a maioria dos meus companheiros a essa altura, mas nunca conheci meus companheiros de viagem. Meu melhor palpite é que a teoria do multiverso é real, o que significa que quando viajo no tempo, não estou realmente viajando no tempo, mas para outro universo que existe no momento que eu quero. E há um número infinito deles. Aterrissar em um universo onde outro viajante existe no mesmo momento que eu, em um mar de universos infinitos, ao longo de quadrilhões de anos, tenho certeza de que isso acontecerá. Mas isso ainda não aconteceu. E aqui estou eu, sentado, observando preguiçosamente o universo se transformar em nada novamente, sentindo um vazio interior que combina com o vazio do universo. Porque o que você faz quando já fez tudo o que o universo tem a oferecer? Começou como uma piada. Quando a primeira missão a Marte estava em fase de planejamento, alguém fez uma piada. Naquela época, a NASA estava cheia de pessoas inteligentes e dedicadas, algumas das quais eram brincalhonas. Assim, o manifesto de carga para a primeira missão continha um pacote de batatas marcado Mark Watney, suprimentos de emergência. Uma referência a um filme do início do século XXI, Perdido em Marte, onde um saco de batatas desempenhava um papel vital na sobrevivência de um astronauta. A piada foi considerada engraçada porque todas as pessoas na primeira missão a Marte assistiram e se inspiraram, uma vez ou outra, nos 3 grandes filmes sobre a exploração espacial inicial: Apollo 13, Perdido em Marte e Satélite. Se você gosta de história, tecnologia antiga ou steampunk, eles ainda valem a pena assistir e você pode tirá-los de qualquer site de estudos de cinema. Agora, embora fosse engraçado incluir um saco de batatas e enviá-lo para Marte, ninguém acharia engraçado enviá-los de volta. Você já tentou obter uma cotação da DHL para o envio de Marte recentemente? Ainda não é brincadeira. Então, as batatas estavam programadas para serem comidas. Mas como elas foram classificadas como suprimentos de emergência, elas foram programadas para a última refeição em Marte. E por que não? Elas são calóricas, hipoalergênicas e improváveis de perturbar a digestão de qualquer pessoa, o que as torna perfeitas para uma última refeição quando você passará um tempo ocupado demais para comer e não terá tempo para mimar uma barriga chateada. Aparentemente, os astronautas do século XXI eram supersticiosos porque, a partir de então, cada voo para Marte tinha um pequeno saco de batatas, e eles sempre comiam no último dia. E quando o Percival deixou a colônia de Planitia, a última refeição que os colonos compartilharam com a tripulação foi, exatamente, batatas. Com o passar do tempo, toda vez que as pessoas se despediam umas das outras em Marte, serviam um prato de batatas, porque parecia o certo. Eles serviam em outras ocasiões também, assim como você pode comer um peru quando não é ação de graças, mas o uso entrou em sua gíria. Então, dizer que alguém comeu um jantar de batatas significava que essa pessoa foi demitida ou se foi, e os downsizers corporativos geralmente eram chamados de cânones da batata. O programa Aprendiz de Marte até registrou a frase "Aqui está a sua batata". Portanto, o pequeno saco de batatas anexado à Declaração de Independência de Marte não era, como alguns sugeriram, um meio de mostrar que Marte pode fornecer toda a comida de que precisa. Nem era uma sugestão obscena, como acusou o político que eu não devo mencionar. Isso era simplesmente a maneira marciana de dizer: foi bom, mas agora é hora de partir. Até mais, e obrigado por todos os peixes. $2.147.483.647.
Nós vamos resgatá-lo, ele havia dito da Terra. Ainda não temos a tecnologia para alcançá-lo, mas quando tivermos, iremos buscá-lo. Ele estava em uma estação mantida no final de um elevador espacial, longe o suficiente para que 1G fosse produzida pela força centrífuga da rotação da Terra sozinha, quando a corda se rompeu. Tendo sido balançada tão longe da Terra, a estação espacial tinha velocidade suficiente para escapar do sistema solar. Ele foi o único sobrevivente do acidente. Ele estava viajando tão rápido que o resgate era impossível. Ele tinha apenas uma opção: ir para a sala de criopreservação, dizer adeus à sua antiga vida e congelar-se. Essa era sua última lembrança. Estava alto quando ele acordou? Muito alto. Por baixo de todos os alarmes, ele podia ouvir o som de metal triturando, cortando e vibrando. Não era o tipo de coisa para a qual ele gostaria de estar acordando. Ele pensou ter visto uma figura na sala, mas sentiu-se mal quando percebeu que era apenas um traje espacial, segurado por um pequeno robô de manutenção. Ninguém estava lá para resgatá-lo. Foi o computador que o acordou. Coloque o traje espacial agora, disse o computador. Por alguma razão, o robô deve ter arrastado o traje espacial da câmara. Algo ruim estava acontecendo. Realmente ruim. Ele verificou o lado de sua câmara para ver a data. O dia e o mês estavam ambos em branco. O ano era 2.147.483.647. Ele se sentiu mal novamente. Esse número ele reconheceu de quando fazia programação na escola. Era o maior inteiro de 32 bits. A tela não subiria mais do que isso. Ele estava a mais de 2 bilhões de anos no futuro. E poderia ser qualquer quantia maior do que isso. Muitos outros bilhões de anos poderiam ter se passado. Coloque o traje espacial agora. Ele obrigou. Ele então tentou ir para a sala de controle para ver o que estava acontecendo, mas a porta estava trancada. Coloque-se na posição de apoio, cabeça entre os joelhos, disse o computador. O resto da estação se foi. Esta sala logo será invadida. Coloque-se na posição de apoio. Se foi? Isso não podia ser verdade. Ele olhou pela pequena janela na porta, mas estava apenas preta. Ele tentou passar uma luz, ainda preto. Ele não tinha certeza do que fazer com isso. Ele não podia ver estrelas pela porta, pelo menos. Sob todos os alarmes, o som do metal estava ficando mais alto. As luzes piscaram. Coloque-se na posição de apoio, gritou o computador novamente. Ele estava preso nesta sala e começando a pensar que estava em perigo real. Então, ele obedeceu. Ele trouxe os joelhos até o peito e colocou as mãos sobre a cabeça. Ele tentou se equilibrar para flutuar o mais longe possível de qualquer outro objeto. Um novo alarme soou, sinalizando que a sala de criopreservação havia realmente sofrido uma violação, e menos de um segundo depois, a sala foi destruída. De repente, ficou em silêncio. Então, ele levantou a cabeça para ver o que tinha acabado de acontecer. O computador estava certo. O resto da estação se foi. Era apenas a sala de criopreservação, literalmente flutuando pelo espaço, sem reciclagem de ar. Apenas o que restou quando o computador lacrou a sala para ele. No quarto estava em duas partes. Apenas um lado brevemente ainda tinha algumas luzes, mas depois de alguns segundos, isso também se foi. Ele olhou ao seu redor. Ele estava flutuando livremente no espaço sideral, mas não havia estrelas para ajudá-lo a se orientar. Era preto. Não havia nada que ele pudesse fazer, exceto flutuar. Deve ser isso, pensou. Horas se passaram. Estava tão escuro que tudo o que ele podia ver era o barulho de suas retinas, procurando desesperadamente por um sinal que não estava lá. Lentamente, ele relaxou em uma posição aberta.
Isso foi um pouco estranho, já que ele passou muito tempo em gravidade zero, e essa normalmente não era a posição que as pessoas relaxadas ou adormecidas adotam. Então, lentamente, ele se sentiu sendo puxado para essa posição. Ele puxou os braços e o puxão retrocedeu. Mas quando ele os esticou, ele podia senti-los sendo puxado. Ele sabia o que havia destruído a estação. Ele sabia o que havia destruído a estação espacial. Ele sabia o que agora estava tentando separá-lo. E ele sabia por que não havia estrelas. Era o fim do universo. O Big Rip. As maiores coisas aconteceram primeiro. Galáxias, estrelas, planetas, luas. Em seguida, naves e sua estação espacial. E agora, ele. Ele voltou para a posição de suporte. Isso o manteve o menor possível. Mais horas se passaram e ele sentiu o puxão retornar, puxando cada vez mais forte. Por quê? A humanidade não o salvou. Alguma coisa os havia exterminado? Ou eles simplesmente não se importavam? Eles estavam apenas em seus 30 e poucos anos. Ele era o último humano vivo? Ele percebeu que se ele se mantivesse nessa posição seria uma morte dolorosa. Então, ele lentamente alcançou o painel de controle em seu peito, tomando cuidado para não deixar suas pernas se soltarem e serem puxadas com tanta força que ele não poderia puxá-las de volta. Ele apertou um botão, e lentamente o silvo silencioso de seu traje espacial parou. Não há mais ar novo. Ele se engasgou, mas sabia que este era o caminho menos doloroso a seguir agora. Ele engasgou mais e se sentiu fraco. Ele tentou o seu melhor para ficar na posição de suporte o tempo todo. O puxão estava ficando cada vez mais difícil. Ele lentamente sentiu a consciência escapar dele. Então, uma luz repentina o assustou. Ele sentiu o gás correndo ao seu redor, mas estava muito claro para ver qualquer coisa. "Encontrei!" ele ouviu. "Anda, pega ele agora!" Então, a luz desapareceu, junto com o homem flutuante. A humanidade o havia resgatado. E então, lentamente, o universo acabou.